O nosso assunto hoje é o medo. Precisamos conversar sobre esse sentimento, entender esse sentimento, pois afinal de contas, no ambiente do lar, o medo pode ser inclusive colocado, o medo pode ser inclusive trazido de uma forma doentia e manipuladora. Pode-se usar do medo para controlar as pessoas, pode-se usar do medo para levar vantagem, pode-se usar do medo para que uma relação tóxica, uma das partes adoeça e as pessoas não sejam aquilo que elas podem ser. Mas também, no outro extremo, no lado positivo, os medos que nos são naturais numa família saudável, eles podem ser vencidos. Os medos que nos são dispositivos de segurança da vida, podem ser olhados com outros olhos. Você pode ser um ponto de apoio para que seu filho vença o medo, para que seu marido vença o medo, para que a sua esposa vença o medo e consiga ir muito além. Vamos conversar sobre isso, vamos ver o que a palavra de Deus traz para nós sobre essa questão, como podemos vencer o medo em família e glorificar o nome do Senhor. Eu assisti e foi muito bom para mim ter assistido, muito antiga, em peça muito na linguagem bem arcaica, mas boa de se compreender e boa de entender a natureza humana, a peça de William Shakespeare, Hamlet. Hamlet era um rei que morreu, e o filho fica naquele contexto, em que está mais ou menos subentendido que o tio tinha matado seu pai, e esse tio se casa com a mãe. E o jovem Hamlet, filho do velho Hamlet que morreu, ele fica nesse impasse. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que isso foi uma tramóia, eu sei, e agora eu vou embora, eu fujo, eu fico, eu sou herdeiro do trono, eu sou o próximo a morrer, eu faço ou não faço, ser ou não ser, eis a questão, que é a frase que a gente conhece, que a gente viu no desenho do Pica-Pau, ser ou não ser, eis a questão. O medo, ele está por trás das nossas decisões, o medo está por trás das nossas escolhas, o medo está por trás do nosso caráter, o medo está por trás da mudança das nossas vidas. Algumas pessoas, cantou Marina Lima, talvez você conheça, eu espero um acontecimento, mas quando vai ver, a festa é no outro apartamento. Às vezes a gente espera que aconteça uma coisa para a nossa vida ficar alegre. Aconteça uma coisa, aconteça algo para transformar o nosso futuro, aconteça algo para inaugurar um novo momento na nossa. A gente espera um acontecimento. Mas o que muda na sua vida não são os acontecimentos. As grandes mudanças da vida, vamos dizer assim, para colocar em números. Em cada 100 acontecimentos da vida, só 1% tem o potencial de despertar coisas boas, tem esse cheiro de algo novo. A vida é feita de rotina, a gente acorda, vai trabalhar, volta. Tem acontecimentos que mudam a vida, 1% dos acontecimentos. E aí você vai me perguntar assim, pastor, então o que pode dar um brilho, uma saúde especial para a minha vida? Pode trazer uma nova condição de lidar com as coisas, ânimo para viver, força para seguir em frente. O que muda a nossa vida é como nós reagimos aos acontecimentos. As coisas comuns do dia a dia, ao carro que quebra, ao arroz que queima, a crítica que é feita, alguém que não gostou do jeito que a gente se posicionou. Como você reage aos acontecimentos é mais importante do que os acontecimentos extraordinários. Como é que você tem reagido aos acontecimentos? Você reage bem? Ou se alguém fala com você, você fica dodói? Como é que você reage aos acontecimentos? Você acha que tem azar, que ninguém gosta de você? Como é que você reage aos acontecimentos? É como a gente reage
com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai. Como a gente reage é que determina a qualidade da nossa vida. E algumas das nossas reações, elas são inapropriadas por causa do medo. Eu tenho medo de perder. Eu não reajo à altura, eu tenho medo de ficar sozinho. Tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de você me trocar, eu tenho medo de não dar conta. A vida é feita de como a gente reage, e o medo pode estar piorando a sua qualidade de vida. Quantas decisões que você teve medo e demorou para tomar, e quando criou coragem, tomou a decisão, e as coisas revelaram-se para você que não eram tão feias quanto pareciam. E quem sabe você até disse a frase, puxa vida, se eu soubesse eu tinha feito isso antes. A vida melhorou. Mas o medo impediu, retardou, e quem sabe até está impedindo agora. Mas não se culpe, o medo é natural. O medo é algo que Deus colocou em nosso coração, uma porção de medo, para que a gente tenha um ponto de equilíbrio. Imagine se a gente diante das crianças, colocando lá um prego na tomada, ô menino, aí vai dar choque. Precisa, o medo, se a gente não tivesse medo do fogo, medo da altura, se a gente não tivesse medo de uma pessoa que pode estar armada, da reação, a gente tem, o medo é um dispositivo de proteção, o medo é natural. O medo é a maneira que a gente percebe os riscos que a nossa vida está correndo. E o verbo perceber aqui, ele é muito importante. Porque esse medo de cobra, medo de aranha, é saudável. Vou brincar com um bicho que vai me morder, vai dar uma ferroada, vai me envenenar. Já é uma coisa que vem da nossa condição mais primitiva, antes das cidades. É bom ter medo. É bom ter medo que a gente se protege. Mas, se esse medo é exagerado, se esse medo te paralisa, se esse medo não te coloca em movimento, se esse medo rouba de você experiências, esse medo que quando te impede de cair no abismo é seu amigo, quando te impede de descobrir um novo amor, de casar, começar uma família, quando te impede de mudar de emprego para uma condição de promoção, quando te impede de entregar sua vida a Deus para nascer de novo, e nascendo de novo, conhecer as doçuras de um mundo que vai para além desse mundo físico, esse medo torna-se seu inimigo. E aqui eu já começo a perguntar para você, como é que você está lidando com o medo? Porque se o medo é a reação diante daquilo que eu percebo como ameaça normalmente de morte, né? Se eu pegar isso aqui eu vou morrer. A nossa mente já vai levar isso para um extremo. O medo faz a gente achar que a gente vai morrer, que vai ser fatal. O problema é que nem tudo que eu percebo é verdadeiro. E é exatamente aqui que está a armadilha. O medo é a reação diante da minha percepção de ameaça de morte. Mas o que eu percebo está de acordo? É verdade mesmo ou é da minha cabeça? Isso que eu estou percebendo é assim? Pense, por exemplo, nas pessoas que têm medo de falar em público. E todas as pessoas têm medo de falar em público, especialmente eu. Qual o risco de morte tem de eu falar em público? Qual o risco tem de eu chamar você aqui para você falar uma boa noite para a igreja? Que risco que você corre? Eu vou escolher uma pessoa aqui para eu chamar para vir aqui, falar 2 versículos de cabeça e fazer uma oração. Deixa eu ver quem é. Quem ficou com medo? E foram as mais corajosas, porque foram as únicas 2 que levantaram a mão, porque eu sei que não foi só vocês 2. Mas não tem risco, irmãos,
o que eu percebo. Ah, mas vão me julgar, pastor. Quem falou? E se te julgar? E se te julgar? Paga alguma conta sua, resolve algum problema da sua vida? Que diferença que vai fazer para você na prática assim? Ah, ele me julgou, amanhã eu não vou conseguir levantar porque o julgamento dele deu nó nas tripas. Não muda nada. Muda nada. É preciso conversar sobre isso, irmãos, porque a Bíblia diz no livro de Efésios que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais. Que muitas coisas já estão à sua disposição, muitas situações já poderiam ser vivenciadas. E o maior obstáculo para viver aquilo que você tem para viver tem sido você mesmo. Que o Deus que chamou Josué, não te chamei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Que ajudou Josué a perceber, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Esse Deus continua dizendo que Ele não muda, que Ele está conosco. Numa promessa que se renovou na fala de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, não te espantes, eu sou contigo. Tantos chamados nós temos, irmãos, e se você perceber, nessa oportunidade, que alguns medos têm sido empecilho para a sua bênção, para a sua alegria, para a sua harmonia, para as suas experiências, para poder, às vezes, por causa do medo, a gente deixa a vida escapar pelo vão dos dedos. De tanto medo, a gente deixa de viver com quem está do nosso lado, e a gente tem medo. Falando nisso, falando sobre isso, esse medo que é medo de morrer, esse medo que é medo de alguma maneira ferir a minha integridade física, medo de machucar, medo de queimar, ele vai para além. Ele é medo dessa morte simbólica, de morrer diante da sociedade, de morrer, o medo de ser julgado é um deles. E nessa nossa nova sociedade, que é bastante chata, diga-se de passagem, tem algumas coisas que estão acontecendo que não aconteciam, como por exemplo, cancelamento. A pessoa vai ser cancelada. E me cancelar, não vou morrer também, não vou morrer também. Mas esse medo, medos modernos de rejeição, medos modernos de ser de alguma maneira não reconhecido, medo de falhar, medo de não atender o que os outros esperam de mim. Mas isso não é meu, é o que o outro espera. Como é que eu vou responder pelo que o outro espera? Os medos são sempre os mesmos. O problema dele, que pode ser seu amigo e te proteger, é quando te domina, e aí reduz as possibilidades, impede o seu crescimento, modifica a sua identidade, faz você negar promessas, faz você negar a sua fé, que diz acreditar na companhia do Senhor, que lê o Salmo, onde está escrito com todas as letras que 1000 caem à minha direita e 10.000 caem à minha esquerda, mas de alguma maneira parece que esse não sou eu, é só para o salmista. Enfraquece os vínculos, compromete o futuro. E diante disso, desse olhar que você já consegue perceber o medo, já consegue perceber que a família às vezes põe medo na gente, porque cá entre nós, né, irmãos, a família é uma bênção, a família é de Deus, mas a família é também um ajuntamento de pecadores. Todos pecaram, é o que a Bíblia diz. E aqueles pecadores da família, às vezes erram querendo acertar. Mas às vezes eles erram porque tem maldade também, viu? Não descarte essa possibilidade, não. Se você crescer, você mostra que eu não sou nada, que eu não dei certo. Se você fizer, você deixa de depender de mim.
Isso pode estar presente no ambiente da família. Tenho que te proteger. Você é frágil, você é sensível, eu cuido de você. E esse que está cuidando de você, o foco dele não é fazer o seu bem. O foco dele é ele se sentir bom, se sentir melhor, criar dependência. Às vezes, no ambiente da casa, alguém pode colocar medo só para controlar. Mães, cuidado. Mães superprotetoras, cuidado. O que você pode estar chamando de bem para o seu filho pode ser, na verdade, um egoísmo seu, uma manifestação sua. Cuidado, pais, cuidado, filhos. Cuidado, esposas, maridos, cuidado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o evento para mim mais aterrorizante, e é nele que nós vamos conversar, eu quero expor a Bíblia para você, mas eu quero preparar o seu coração primeiro, pelo menos, tem muitos eventos na Bíblia que me deixam com medo, que eu fico imaginando, se eu tivesse lá, o negócio ia ficar feio, eu não ia dar conta de encarar esse negócio não. Bom, quase todos, né, irmãos? Quase todos. Pensa, por exemplo, entrar naquele barcão lá, feito de toco de madeira, nem engenheiro Noé era. Você acha que eu vou entrar naquele negócio? Não entrava. Esse negócio não vai dar certo, vai afundar. Medo, dá medo. Os eventos da Bíblia dá medo. O Moisés abrindo o mar vermelho, aquela parede de água. Ai, irmão. Bora, Robson, vamos, está aberto. Mas acho que vai voltar essa água aí. Será que não vai voltar, não? Será que dá tempo? Daria medo. Eu tenho medo, eu sou medroso, eu reconheço isso. Teria medo de viver esses eventos aí. Mas eu penso que o mais amedrontador de todos, eu penso que o mais assustador de todos foi aquela noite em que foi avisado que o anjo da morte passaria em todas as casas e levaria todos os filhos mais velhos. Imagina você que é filho mais velho. Dá medo ou não dá? Imagina você que tem filho. Fala a verdade. Dá medo ou não dá? Só esse nome do anjo da morte já dá um arrepio na coluna, já dá um frio na espinha. O anjo da morte passando. Esse é o evento que antecedeu a Páscoa, que está narrado em Êxodo capítulo 12, e é ele que nós vamos ler, porque nesse evento que me deixaria com medo, a voz de Deus traz conforto, esperança e coragem, não vinda de mim, mas vinda do próprio Deus. E é essa coragem, é essa esperança, e é esse sentimento que eu quero que você experimente, que você saiba que tem um Deus que te encoraja, e que tem a possibilidade da gente viver eventos tenebrosos, com dignidade, cabeça erguida, e nesses eventos conhecer o poder do próprio Deus. No exemplo tenebroso, marcado no livro de Êxodo e objeto do nosso olhar nessa oportunidade, nós encontramos, deixe-me projetar para te ajudar, caso você esteja sem Bíblia, a seguinte instrução de Deus. Deus está ali instruindo a Moisés e dizendo: falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e cajados na mão, comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei, Pesach, no hebraico, Páscoa, passagem, eu passarei pela terra do Egito à noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito,
Observe que não é todo primogênito da terra do Egito. É todo primogênito na terra do Egito. E o povo de Israel estava cativo na terra do Egito. Desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrá-lo-eis em estatuto perpétuo. A passagem é linda. E a passagem permite que a gente faça alguns detalhamentos, que normalmente a gente não faz. Você sabe, essa passagem, ela é destacada com muita frequência na Páscoa. Mas hoje o nosso olhar é outro. Quando o povo de Israel saiu do Egito, onde eles eram escravos, saiu do cativeiro, a Bíblia fala sobre um populacho, sobre egípcios descontentes que se misturaram no povo de Deus e aproveitaram aquele momento para sair do Egito, falar, eu que não vou ficar aqui nada. Eles não eram povo de Deus, mas se misturaram ali, populágio. E a gente pode falar do oposto também como verdade, porque afinal de contas, a primeira vez que Moisés aparece, e quando ele tem um confronto com um soldado, e ele aparece a segunda vez, já tem gente que fala assim, quem você está achando que é para vir mandar aqui na gente? Tem gente que tem a rebeldia, e sempre houve, sempre haverá. Portanto, nessa passagem aqui, não está escrito, mas eu posso deduzir que algumas das famílias do povo de Deus foram visitadas pelo anjo da morte. Porque mesmo sendo o povo de Deus, não deram ouvido à voz de Deus. E a voz de Deus sempre diz, e eu sempre repito aqui toda semana, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque aqueles que endurecem os corações, eles sofrem o peso do coração endurecido. Aqueles que endurecem o coração, experimentam essas questões tão fortes da horrenda coisa que é cair na mão do Deus vivo. Aqueles que endurecem o coração e fazem algumas coisas escondidos e dizem, isso aqui a vida é minha, eu faço o que eu quiser, ninguém vai descobrir. Experimentam essa realidade de que não há nada em oculto que não seja revelado e que as coisas são descobertas assim. Naquele contexto, então, a fala do libertador de Israel, a fala do Deus Todo-Poderoso, tem uma terra nova para vocês. Tem um processo de transição, vocês vão sair daqui, vão para lá. Aqui vocês estão sofrendo, aqui vocês são escravos, são oprimidos, mas vocês vão passar por esse processo e nele vocês vão crescer e vão se tornar povo mais forte, meu povo, e vão desfrutar do que está do lado de cá. E esse texto é sempre presente, sempre importante, e esse livro é sempre importante para nós, porque nós lembramos do João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós hoje com o sangue de Jesus, sabe o sangue que passou na porta no dia da Páscoa, e o anjo da morte passou e não visitou a casa, hoje nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Quem aceitou a Jesus, quem tem um compromisso com Jesus, tem essa mesma promessa que o anjo da morte não vai visitar a sua casa. Tem essa mesma promessa, e nós estamos nessa mesma condição, do anjo da morte visitando, nós estamos como estrangeiro, peregrinando nessa terra, mas estamos a caminho da terra prometida. O próprio Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, não tenham medo. Nós vamos chegar lá, mas por enquanto nós estamos aqui, e aqui a gente fica assustado ainda, aqui a gente tem questões que atemorizam, aqui a gente tem que
olhar com calma, viver essa experiência. E quem sabe você possa se colocar nesse lugar. Como é que seria essa noite? Eu vivendo essa noite. Eu ouvindo Moisés gritando: tranquem-se em casa, comam cordeiro, comam ervas amargas. Passe o sangue na porta e esperem. E ouçam um gemido no Egito de gente gritando, chorando, desesperado: meu filho morreu, meu filho morreu. Como é que você estaria nesse contexto? Diante disso, essa palavra foi útil, necessária e imprescindível para aquelas famílias. Observe que a instrução é: tranque-se dentro de casa. Fiquem unidos e vivam esse momento juntos como família. Um vai titubear, um vai falar isso é bobagem. O outro vai falar: não, fica firme aqui que Deus é sério. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Outro vai levar na brincadeira, você fala: não, fica aqui. E no fim, toda a casa escapará do anjo da morte. Toda a casa escapará do luto. Por isso, Deus fala a Moisés, fala para a congregação, dizendo para eles: é para casa. Fiquem em casa, juntem-se, fortaleçam-se. Você sabe, a história bíblica mostra famílias que não foram assim, você sabe. Famílias que levaram na brincadeira, famílias que de alguma maneira ignoraram, famílias que alguns integrantes falaram: eu não quero isso para mim. Talvez a mais popular de todas seja a de Ló. Quando a sua mulher olha para trás. São muitos casos. Muitos reis de Israel que fizeram coisas boas e seus filhos fizeram coisas deploráveis. Muitas casas. E a vitória é experimentada mais facilmente quando nós estamos unidos. Quando nós estamos juntos. Quando nós nos entendemos como instrumento de Deus para abençoar a nossa casa. Pois, afinal de contas, a nossa conversa aqui começou com o versículo paulino, onde o apóstolo Paulo diz que para Timóteo, se alguém não abençoa os da sua própria casa, ele é pior do que o incrédulo. Eu sou um instrumento de bênção na minha casa, você é um instrumento de bênção na sua casa. E é por isso que a gente precisa conversar em casa. É por isso que a gente precisa sonhar junto, combinar em casa, precisa ter diálogo, precisa ter presença, para além da presença física, porque a nossa vida em sociedade é corrida. Talvez você trabalhe em turno, você chega em casa e o filho já saiu para trabalhar, e a filha já saiu para trabalhar, e a esposa já saiu para trabalhar porque você trabalhou à noite. Às vezes não se encontra muito, mas não é sobre presença física, é sobre presença de alma. É sobre a presença de interesse, é sobre aquele momento pequeno, entre um turno e o outro, que acaba se encontrando, mas para sentar à mesa, olhar nos olhos, tomar um café, perguntar como é que se sente, como é que está, no que eu posso te ajudar, o que você está enfrentando, o que você está passando. Pequenos momentos, com muita densidade, não é sobre a quantidade do tempo que a gente está junto, para que ninguém se culpe. É sobre a qualidade do tempo que a gente está junto. Porque a gente não pode enfrentar os nossos medos sozinhos. Mulheres, acreditem, os homens sentem medo. O papel social que a gente é obrigado a cumprir, o que a sociedade espera de nós, o que nos falaram quando a gente era pequeno: o homem não chora, hein? Engole o choro. Tem uma pressão em cima dos homens. E a gente tem que mostrar que a gente é o macho da casa, que saiu um barulho no quintal, sou eu que tenho que ir lá ver. E tem um bicho, menos um sapo, que eu chamo o irmão Geraldo para pegar o sapo no day camp, né, irmão Geraldo? O irmão Geraldo salvou a gente no day camp, hein, irmãos? Tinha um sapo ameaçador lá. Todos estavam com medo, e o irmão Geraldo foi lá e pegou o sapo. Nosso herói,
nosso herói. Mas o medo está presente em nossos corações. E nós precisamos de uma palavra de apoio. Quem sabe, no livro de Gênesis, quando Deus falou que faria uma ajudadora que fosse idônea ao homem, Ele não estivesse falando também, faria alguém que ajudaria ele a vencer seus medos. É possível que a gente esteja muito materialista, né? Ajuda é só ajuda material, né? Ajudar a pagar as contas, ajudar a resolver os problemas que eu não consigo resolver, ajudar com as habilidades que eu não tenho, que eu sou meio descoordenada. Mas essa ajuda também eu trago para você nessa noite como um presente do céu, para te ajudar a ter um casamento melhor, ajudar nas emoções, ajudar a enfrentar os medos, as fragilidades, os desafios da vida, que faz a gente correr, que faz a gente, que nem o Júlio, ter 2 empregos, que faz, é o medo. Uma voz que diz, eu estou aqui do seu lado, se der errado eu estou aqui do seu lado. A companhia ajuda a gente a vencer o medo. E é isso que eu fico imaginando naquela casa, no dia que o anjo da morte passou. Fico imaginando aquela reunião de velhos, novos, crianças, e gente dizendo, isso aí é bobagem, esse Moisés é um metido. E, calma, fica aqui. Ah, não acaba mais, eu quero sair. Calma. São vozes que mantêm unidos. E quando a gente está unido, a gente vence o medo. Como igreja, a gente experimenta bastante isso, né, irmãos? A gente tem desafios e a gente se junta, e a gente ora, faz culto de oração, canta uma canção. É importante. Essa é a importância da comunhão. Por isso que não dá para viver o cristianismo sozinho. A igreja tem esse papel. O Salmo mesmo diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Às vezes a pessoa mudou de outra cidade, às vezes a pessoa perdeu os entes queridos. A igreja é a família e a gente está aqui para ajudar a vencer o medo. Mas não terceirize essa função. Viva essa função na sua casa também. Com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais já idosos. Seus pais têm medo. A morte está chegando para eles, é um fato. Eles têm medo. E precisam da sua voz, do seu olhar. Seu paizinho ficou viúvo, sua mãezinha ficou viúva. Tem os medos, o que vai ser daqui para frente? Ajude. A gente só vence o medo junto. A família estará livre do medo quando nós estivermos unidos. Seja um promotor de união na sua casa e a bênção de Deus vai se manifestar. Em segundo lugar, minha família estará livre do medo quando as relações tiverem mais seriedade, quando a gente levar os assuntos mais a sério. E parece que nós vivemos um momento da história meio superficial, meio que a gente não leva na brincadeira, meio que a gente diz assim, isso aí não vai dar nada não, sabe, não vai dar nada não? Vai dar nada não, pega nada não. E dentro dessa condição de que não se leva a sério, da autoridade que se tem, de uma voz da parte de Deus que precisa se levantar em meio ao caos, em meio às circunstâncias, é preciso que haja sim uma voz profética falando, confortando, sustentando, relembrando, mas do outro lado é preciso que tenha um ouvido atento, receptivo. Sabe quando os discípulos falaram para Jesus assim, sob a sua palavra, nós lançaremos a rede. O milagre, irmãos, está nessa combinação da doce voz que anuncia a vitória e de um coração humilde que diz, Senhor, nós tentamos pescar a noite toda e não pegamos nada, mas como o Senhor está falando, na sua orientação, então a gente lança de novo. Nunca vi pegar peixe essa hora. Tinha que pegar, a gente tinha que ter pego quando estava escuro. Mas o Senhor falou e eu levo a sério. Nunca vi carpinteiro entender de pescaria. Mas é o Senhor que está falando. Eu levo a sério.
A gente vence o medo, irmãos, quando a gente leva a sério o que está sendo dito. Leva a sério a palavra de Deus. Leva a sério a pessoa que está do nosso lado. Sabe por quê? Porque teve lares que experimentaram tragédias porque alguém não levou a voz do outro a sério. Assim como numa construção, ela não cai de nada, começa uma trinca. Assim como uma máquina, a gente tem a manutenção corretiva que conserta aquilo que quebrou. A gente tem a manutenção preventiva, que a gente olha ali e fala, bom, isso aqui já está chegando no fim da vida dele, vamos tirar e vamos colocar aqui outra peça antes que quebre, preventiva. Tem a manutenção preditiva, quando a gente coloca a mão ali e vê que está esquentando. Isso, está vibrando demais. Isso aqui não está normal. Eu estou predizendo que não está na hora, não quebrou para trocar, não está perto na hora de trocar, mas está estranho, está esquisito. Está esquisito. Isso não é só com máquina que acontece. Isso acontece em casa. Acontece em casa. Às vezes quem ria muito parou de rir. É um sinal. Às vezes a filha pequena fala, eu não quero ir naquele lugar, não chora. É um sinal. Será que ninguém está mexendo com ela ali? Ninguém pôs a mão no lugar errado? É um sinal. As coisas diferentes do que elas eram. É um sinal. Leve a sério. Leve a sério. Respeite o que não foi dito. E veja a mensagem no que não foi dito. Mas veja a mensagem no que foi dito também, porque tem palavras, irmãos, tem frases que são verdadeiros gritos de socorro e a gente não ouve. E que o Espírito Santo presente nessa igreja nesse momento sensibilize o meu coração, o seu coração, para a gente conseguir ouvir frases que não são ditas, conseguir ouvir gritos de socorro em meio a frases do dia a dia. Porque não é fácil, não é automático, não é simples. Mas nessa noite, em que a voz de Deus falou, olha, rápido, hein? Cinto no lombo, sandália no pé, cajado na mão. Não é para enrolar, não é para enrolar, comam apressadamente e sigam em frente. Porque essa é a Páscoa do Senhor, leve a sério. Cinto no lombo é urgente, cajado na mão é urgente, sandália no pé é urgente. Não vai ter tempo não para se trocar, não tem tempo. A gente fala isso na teoria, mas na prática, né? Jesus falou que está voltando. Bem-aventurado o servo que foi encontrado servindo. Leve a sério, irmãos. Leve a sério. E esse ambiente da casa é esse ambiente para a gente, de alguma maneira, exercitar esse respeito. Filhos, respeitem a voz dos seus pais. Esposas, respeitem os maridos. Maridos, respeitem as esposas. Desenvolver esse respeito que leva a sério. E quando a gente leva a sério, a gente vence o medo. A gente sabe que a gente não está sozinho. E aí a gente se encoraja. E aí a gente se empodera. E aí a gente consegue escapar da condenação. Escapar da morte. Estou sentindo um negócio esquisito aqui. Não, vamos para o médico então. Leva a sério. Porque alguns ignoraram e pagaram um preço alto. E quando a gente tem do lado da gente alguém, e a gente leva essa pessoa a sério, a gente fica fortalecido e a gente vence o medo. Em terceiro e último lugar, porque você sabe, hoje tem canjiquinha da Patrícia, né, irmãos? Eu já tive o privilégio de comer no Cereja, já tive o privilégio de comer na Galinhada do Bahia, lá atrás do Campo da Portuguesa, já tive o privilégio de comer algumas vezes no Mocotó, do Rodrigo, lá na Vila Medeiros, restaurantes maravilhosos de comida, mas igual a canjiquinha da Patrícia não tem. Então,
tenho que pregar o último tópico da mensagem para você se deliciar desse manjar dos deuses. Veja, em último lugar, a gente enfrenta o medo quando a gente percebe que o Senhor está no meio daquela situação, que o Senhor está presente, e tem no ambiente da casa uma voz que reforça esta realidade de que Deus está nos aperfeiçoando, de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, de que Jesus deixou a sua doce promessa da sua companhia. Vamos que o Senhor está conosco, nós vamos sair disso melhor. A certeza da presença do Senhor é o que nos permite depois olhar para trás com gratidão. Quantas situações da vida você achavam que iam te destruir, e você está aqui hoje, sobreviveu. Não significa que não doeu, de jeito nenhum, pelo contrário. Algumas dores doem até agora. Aqueles de vocês que perderam sua mãezinha, aqueles de vocês que perderam seu pai, aqueles de vocês que perderam gente querida, que criou, que cuidou de você. A dor permanece. Aqueles de vocês que perderam filhos, que dor pode ser pior do que essa? Esposa, marido. Em um momento essa dor foi aguda e você disse: eu não vou aguentar, eu vou morrer junto, pastor. Mas o Espírito Santo te fortaleceu. Você sobreviveu a essa dor, seguiu em frente. Alguns até casaram de novo, glória a Deus. A vida seguiu em frente. Seguiu em frente. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida sempre vence e nós temos esse potencial de manifestar a vida, e Deus nos surpreende, e Deus traz para nós mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus traz para nós surpresas dos altos céus. Deus traz para nós a condição de olhar para trás e falar. O salmista falou assim: foi bom para mim ter sido provado por Deus. Foi bom para mim ter passado por essa dificuldade. A gente olha para trás e a vida seguiu. E tem gente que depende de nós ainda, e a vida tem que continuar. E em família, a gente se fortalece para enfrentar os medos, dizendo: lembra o que a gente passou? Lembra aquele ano que teve uma crise, ficou desempregado? Deus esteve conosco. A gente vai enfrentar isso de novo. A gente enfrenta os medos em família, irmãos, despertando a nossa memória. É por isso que o autor veterotestamentário falou assim: quero trazer à memória tudo que me pode dar esperança. A gente esquece, mas quem está do lado da gente não esquece. E tem que ser instrumento de Deus para lembrar. E aí a gente fica fortalecido e enfrenta os nossos medos. E fala: vai dar certo, porque é mesmo. Eu tinha até esquecido disso. Ainda bem que você lembrou. Vamos em frente. E a gente enfrenta o medo. E olha para trás. E agora, o que era angústia, tremor, insegurança, vazio, agora é motivo de celebração. Todos os anos vocês façam essa festa para lembrar que o anjo da morte passou e vocês não foram tocados. Façam essa festa para lembrar que foi difícil. Aliás, come inclusive ervas amargas. Minha mãe fazia uns matos amargos, que estou tentando lembrar o nome. Catalônia é amargo? É amargo? Minha mãe fazia uns matos amargos lá, refogado. Come isso. Que no caso não é que vai fazer bem para o seu fígado. No caso vai fazer bem para a sua alma. Que você vai lembrar do tempo de amargura. E vai ver que agora você está bem. O refogadinho da minha mãe era porque gostava de comer uns matos mesmo. Mas esse de Deus não é para o estômago, não é
para gastrite não. É para a alma. A vida já foi mais difícil. E você está aqui porque eu protegi você. Olhe para trás e festeje. Olhe para trás e se alegre. Adote irmãos na sua casa, na sua simplicidade, de acordo com o seu poder. Tudo que eu falo aqui não está ligado às grandezas materiais. Está ligado a um estado de espírito. Adote na sua casa o hábito de celebrar as conquistas. Seja mais um ano de vida, seja o passar de ano no colégio, seja a compra que a família fez em conjunto. Não precisa ser nada do outro mundo, não. Mas que crie um evento, sabe? Faz um bolinho de fubá ali, de sol, pega um bolinho de saquinho, faz um bolinho de fubá sol. Olha, isso aqui é um marco na nossa vida. Estamos comendo esse bolo aqui para celebrar que deu certo, que você fez a apresentação, que você foi no campeonato. Estamos vibrando com você. Se puder ir para o Outback, vai para o Outback. Aí cada um não vai se enrolar. Não quero que você se enrole. Quero que você faça. É mais importante o evento do que as coisas, os rótulos, os selos, os símbolos das coisas. O evento. E a gente celebra a vida. A gente agradece. E aí quando a gente estiver amedrontado, a gente vai ter boas memórias juntos. Celebra quem ficou do seu lado. Celebra quem é importante para você. Dê flores enquanto está em vida. Faça uma ligação para o seu pai, para a sua mãe. Faça um sinal externo. Transforme em algo material aquilo que é imaterial. Eu acho tão legal quando as menininhas da igreja pegam uma florzinha, dão uma florzinha, né? Depois elas crescem, elas perdem isso, né? Talvez o casé receba das crianças no carro, dá um chicletinho. É um gesto, irmãos, que marca a alma da gente. Que o dia que o negócio estiver ruim, que você estiver nervoso, que você fala assim, eu vou desistir desse negócio. Aí a gente olha para aquilo e lembra. E olha com gratidão e fala, não, dá para passar. Meu medo vai embora, eu vou encarar meu medo. Vou agradecer por esse momento vivido. A família pode colocar medo, pode trazer amargura, mas a família também pode ajudar a superar os medos. A família também pode ser esse ponto de apoio. Como é que a gente se apoia nos 3 pontos da mensagem de hoje? Fortalecendo a nossa união. Quem ficou do seu lado é importante, tem que estar junto. Não viva cada um a sua vida, não. De jeito nenhum. Fortalecendo o nosso respeito. Ouvindo a voz e levando a sério as palavras que são ditas e principalmente as palavras que não são ditas. Desenvolvendo a alegria. Através das coisas que foi difícil, que a gente viveu, que trouxe desgraça, desgaste, divisão, confusão, briga. Mas Deus deu vitória. E a gente saiu do outro lado. E agora a gente tem motivo para celebrar e para se alegrar. Que a bondosa mão de Deus traga sobre a sua vida essa conquista. Traga para você a condição de vencer o medo. Nesse ambiente que é a família, onde flui o amor. Porque o texto bíblico de 1 João capítulo 4 diz que é o amor que lança fora todo o medo. A gente pode vencer nossos medos. Que vocês que ficaram juntas se amem cada vez mais. Vocês que ficaram juntos se amem cada vez mais. E vençam o medo. Amém, irmãos?